Enquanto o pessoal vai entrando, eu já coloquei para gravar e a gente começa lembrando um pouquinho da aula passada e vendo mais ou menos de uma forma um pouco mais prática. Na aula passada, a gente começou a ver ligações iônicas, né? A gente começou a tentar entender o porquê que os átomos faziam ligações. E por quê? Por que que eles faziam ligações? Para tentar atingir a distribuição eletrônica idêntica aos gases nobres. É isso que eles queriam para a vida deles, ter a mesma distribuição de gases nobres. Então, hidrogênio quer ter a distribuição do hélio, que são 2 elétrons na camada de valência, e os demais querem 8, seguir a regra do octeto. Então, a grande maioria fica estável quando tem 8 elétrons na camada de valência, certo? Para isso, os átomos usavam de algumas estratégias. Alguns aceitam ceder elétrons, esvaziar a última camada e ficar só com a penúltima. E assim, eles vão ter 8 elétrons na camada de valência. Outros não cedem de jeito nenhum, eles preferem receber elétrons. E é nessa linha de pensamento que a gente vai seguir hoje. Bom, qualquer dúvida vocês podem falar no chat, tá? Na aula passada a gente tinha visto alguns elementinhos. Então a gente viu, por exemplo, que o cálcio poderia fazer ligação com o cloro. Vamos pensar no cálcio. Acho que está um pouquinho fino. Deixa eu colocar um pouco mais grosso a ponta da caneta. Tá, então o cálcio, a gente sabia que ele tem número atômico 20, certo? O que isso significa? Que na forma neutra ele tem 20 prótons e, portanto, 20 elétrons, certo? Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. A do cálcio seria 1s2, 2, olha que 2 lindo, S2, 2p6, e a letra só vai melhorando. Aqui a gente tem 10 elétrons distribuídos, ainda faltam 10 para completar os 20, certo? E aí, a gente já fez o 1s, depois viemos para o 2s. Completamos o 2p, agora o próximo é o 3s. 3s, 2. Depois do 3s vem o 3p6. E a gente sabe que o nível 3 tem os subníveis S, P e D. Depois do 3p6, qual que vem? E aí? A gente sabe que tem 3s, 3p e 3d. Encheu 3s, encheu 3p, qual que é o próximo? E aí, qual que é o próximo? 4s2? Exatamente, é o 4s. Por mais que a gente tenha que encher o 3d, ele não é o que vem próximo. A gente tem o 4s depois em nível de energia. Então, exatamente, 4s2. Aqui nós temos mais 10 elétrons. Isso daqui não é um 1, tá? É um 2. Se alguém quiser pagar uma cirurgia plástica para ele, a gente está aceitando doações. Então aqui nós temos os 20 elétrons distribuídos. Quando a gente está conhecendo o elemento, o que a gente tem que ver? Qual é a camada mais externa, ou nível mais externo? Temos o 1, o 2, o 3 e o 4. O mais externo será o 4, não é mesmo? Quantos elétrons ele tem? 2 elétrons no subnível S da camada ou nível 4. Quando você tem 1, 2 ou 3 elétrons, o que acontece? Ele tem tendência a
perder esses elétrons para se estabilizar. Exatamente. Então, o cálcio, o que ele vai querer ser na vida? Um cálcio 2+. E aonde que ele vai começar a perder? Ele perde da camada de valência, que é a camada mais externa. Então é esse que ele perde. E ele fica com a camada 3. Quantos elétrons vai ter na camada 3? 2. Com 6, ele terá 8 elétrons na nova camada de valência dele. Então, ele tinha a camada 1, 2, 3 e 4. Ele abre mão dos elétrons da camada 4. Fica com a 3 com os 8 elétrons que ele precisava. Certo? O outro elemento que eu tinha falado era o cloro. O cloro, a gente tem que ver qual que é o número atômico dele para a gente fazer toda essa distribuição. O número atômico do cloro é 17. Então, significa que no estado neutro, ele tem 17 prótons e, consequentemente, 17 elétrons. Quando a gente faz a distribuição, vai ser o mesmo, ó. 1s2, 2s2, o 2p6, tá? Aqui ele teria 10 elétrons. Eu só estou simplificando o que eu escrevi aqui em cima para a gente ganhar um pouco de tempo. Aqui tem 10, mas ele tem 17. Então é 3s2, 12, faltam 5. 3p5, certo? Qual é a camada mais externa dele? Qual será que é a camada mais externa dele? Temos número 1, 2 e 3. É claro que a camada mais externa dele será a camada 3. Quantos elétrons nós temos na camada 3? Temos que considerar, ó, os 2 mais os 5. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Quando a gente tem 4, 5, 6 ou 7, o que ele tem tendência? A ganhar elétrons. Quando ele vai ganhar, para ele ficar estável, quantos elétrons ele tem que ganhar? Um só, porque aí 7 mais 1 fica 8, certinho? Então, nós temos, nesse exemplo que eu propus, um cálcio 2+, interagindo com o cloro 2-. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode desenhar os dois com os elétrons. Peraí, ficou muito feio. A gente pode desenhar esses átomos com os elétrons, que é um modo um pouco mais demorado. Ou a gente pode fazer a regrinha do escorregador. Então, temos Ca2+ e Cl-. O que a regrinha do escorregador diz? Que esses expoentes, que na verdade representam o número de carga, eles são rebaixados como número de átomos de cada participante. Então, nós teríamos um Ca1, porque é um menos aqui, interagindo com Cl2. Então, nós teremos um cálcio para 2 cloros. Número 1 a gente precisa escrever? Não! Ele sempre é considerado irrelevante. Então, o que a gente teria? Um CaCl2. O que isso significa? Que um cálcio precisa de interagir com 2 cloros para formar um composto iônico em que os 3 estejam estáveis. E foi o que eu mostrei para vocês na aulinha passada. A gente viu. Certo? A gente já tinha visto essa transferência. Agora vamos pensar no cálcio interagindo com outro elemento. Vamos pensar o cálcio interagindo com o oxigênio. A distribuição é a mesma. E o que ele quer ganhar é a mesma coisa, né? Ele quer, na verdade, o cálcio quer perder 2 elétrons para ganhar o octeto na camada anterior. Quando a gente tem o oxigênio
a gente tem que pensar também no que? No número atômico. Qual é o número atômico do oxigênio? É 8. Geralmente vocês vão ter tabela para consultar isso, tá? O que significa? Que no estado neutro ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Sabendo só o número atômico dele, tem como eu saber o número de nêutrons? Sabendo só o número atômico? Só o número atômico? Tem como? Vamos pensar assim, o número atômico ele representa o número de prótons. Para a gente saber o número de nêutrons, a gente tem que saber o número de massa. O número de massa eu não representei aqui. No caso, o número de massa do oxigênio é 16. Então, nesse caso, ele teria o número de prótons e o número de nêutrons idêntico. Não é o que sempre acontece, tá? Então, o número de prótons dá para a gente saber pelo número atômico. O número de nêutrons, não. É só se a gente tiver o número de massa, certo? Relembrando que a gente viu naquela aulinha anterior. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Fica 1s2, 2s2, 2p, 1, 2, 3, 4, faltam 4. Então, ele é 1s2, 2s2, 2p4. Essa é a representação do oxigênio. Qual que é a camada mais externa dele? 1 ou 2? O número maior é 2. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2 mais 4. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Qual é o sonho do oxigênio? Ter 8. Então, O, 2 menos, certo? Se a gente tem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, a gente tem um ametal. Se a gente tem de 1 a 3, a gente tem um metal, certo? Vamos fazer então como seria a regrinha do escorregador. A gente põe o cátion, um cálcio 2+, muito lindamente escrito, porque eu domino escrever no computador, e um oxigênio 2-. Fazendo a regrinha de escorregador, esse cai para cá, e esse escorrega para cá. A gente vai ter o quê? Um Ca2, O2, certo? Então, 2 cálcios interagem com 2 oxigênios. Vocês perceberam que esse número de ambos é idêntico? Ou é um múltiplo de um mesmo número? Quando ele é idêntico ou múltiplo, a gente pode simplificar. A gente sempre ama simplificar. Então, vamos dividir ambos os lados por 2. O que a gente tem? Que um cálcio interage com um oxigênio. Não é a mesma coisa eu ter 2 cálcios interagindo com 2 oxigênios do que eu ter um cálcio interagindo com um oxigênio? Mesma coisa, tá? Então aqui a gente fez a regrinha do escorregador e depois simplificou. Qual seria a outra situação? A gente pode fazer o desenho dos elétrons, certo? A gente faz o desenho de tudo, então a gente coloca. Espera aí que deu uma travada aqui. A gente coloca o oxigênio. Quantos pares de elétrons livres ele tem na camada de valência? Ele termina com 6 elétrons na camada de valência, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o cálcio, quantos elétrons ele tinha na camada de valência? Aquela camada que a gente tinha cortado para ver quantos ele queria. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência só. O oxigênio precisa de mais 2. O cálcio precisa perder esses 2. Então, o que é que acontece nesse caso? Um metal com um ametal
fazem a transferência. Então, o cálcio dá os 2 elétrons dele para o oxigênio. E aí a gente vai descobrir que é formado um sal, ou um composto iônico de CaO. Vocês perceberam que os 2 métodos que a gente usou, a gente chegou na mesma resposta? Um precisou de simplificação, o outro requer um pouquinho mais de desenhos. Certinho, por enquanto. Vocês estão com alguma dúvida? Tá ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Jeito certo de desenhar, o jeito mais comum é representar eles como bolinhas. Então a gente representa eles como bolinhas e isso, em pares. Você pode, se você quiser, escrever em X. Então você pode colocar, os elétrons são xizinhos. Geralmente quando a gente tem 2 átomos diferentes, eu fiz em ambos bolinha porque era meio tranquilo de entender. Mas você pode fazer bolinha de um, X no outro. Não, lado não tem. Vocês viram que eu coloquei os do oxigênio tudo na direita. Teria sido mais fácil se eu tivesse colocado da esquerda, mas não mudaria nada. Lembrem-se que os elétrons em um átomo, eles estão se movimentando o tempo todo. Então eles não ficam paradinhos assim na localização. A gente só escreve assim para facilitar a compreensão. Então, não teria, pelo menos eu não conheço nenhuma regra desse tipo. Então, sempre coloque em pares, a menos que seja um número ímpar. Então, o nitrogênio, que tem 5 elétrons na camada de valência, a gente põe 2 de um lado, 2 do outro, e sobra 1. Então, aí esse 1 vai ficar sozinho mesmo, não tem o que fazer. Certo? Nós terminamos na aula passada vendo alguns compostos que interagiam com fosfato e sulfato. E como que acontecia isso? Como, por exemplo, que a gente tem um sulfato de cálcio. Ainda bem que eu já estou terminando de usar isso, porque isso está fazendo travar a apresentação. Bom, o cálcio, a gente sabe que é 2+. Mas como que pode um SO4 ser 2-? O que que isso representa? Esse 2-, no caso, vai representar que a carga de tudo isso é 2-. Não quer dizer que a carga de cada oxigênio é 2-, tá? É a carga final de todo esse composto a 2-. Como assim? Quando a gente tem o SO4, é assim que a gente vê ele. Então, vocês estão percebendo que isso é uma molécula. Isso é uma molécula feita de ligações covalentes, que a gente vai estudar daqui a pouco, e essa molécula inteira tem carga 2-. Então, quando a gente tem um cálcio 2+ interagindo com o sulfato, ele vai interagir com a molécula inteira. E aí, o que que a gente vai ter? Faz a regrinha do escorregador. E depois simplifica. A gente vai ter um CaSO4, tá? E se em vez de Ca2+, a gente tivesse um sódio? O sódio é Na+. Se você fizer a distribuição eletrônica do sódio, você vai ver que ele tem um elétron só na camada de valência. Aí a gente tem que fazer a regrinha de escorregador, fica um pouquinho mais complicadinha só. Seria Na+, com SO4, 2-. Vocês entendem que eu coloco esse parênteses para representar que a molécula inteira que é 2-? E aí, na hora que eu faço a distribuição, eu passo para cá e passo esse para cá. Aí eu teria o quê? Na, que é horroroso. Na2, SO4, 1. Para não ficar confuso esse 1, a gente põe entre parênteses, mostrando que essa molécula inteira é um só. Mas quando é um, a gente precisa escrever?
Não, então a gente pode excluir isso, nem precisa colocar entre parênteses. Seria Na2SO4 sem parênteses. Só estou tentando mostrar para vocês que se for um número diferente de 1, por exemplo, se fosse um 3 aqui, teria que colocar parênteses na molécula para mostrar que é o SO4 inteiro que precisaria de 3 dele. Não precisaria de 3 vezes, não precisaria de 1 enxofre e 12 oxigênios, por exemplo. Eu precisaria de 1 enxofre e 4 oxigênios, isso tudo 3 vezes. Quando a gente tem moléculas de fosfato, é a mesma coisa. Vocês estão vendo, ó? Seria um PO4, 1, 2, 3 menos. Então, quando a gente vai representar, a gente escreve PO4, e essa molécula como um todo, a gente tem 3 menos. Então, essa molécula em si tem carga 3 menos. E aí a gente faz a distribuição da mesma forma. Deu para entender isso? Que eles agem como moléculas. Então, tá? Sim, se for uma molécula interagindo com um composto para formar algo iônico, a molécula estará entre parênteses. Vocês conseguem perceber que o sulfato, esse SO4, ele é composto de ligações covalentes? E ainda assim essa molécula vai fazer uma ligação iônica com outra, com outro átomo. Então, um composto em si, ele pode ter ligações iônicas e ligações covalentes ao mesmo tempo. Se for uma molécula covalente que vai fazer uma ligação iônica, sim, a gente tem que colocar entre parênteses. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Dessa forma, vamos continuar a aulinha. Eu vou colocar para apresentar os slides. Tá, então vamos continuar com ligações iônicas. Basicamente, a gente tinha visto tudo. É basicamente isso. Eu só vou terminar de mostrar os slides para vocês. Então, nós tínhamos visto lá a tabela periódica para saber quem é metal, quem é ametal, etc. e tal. Nós vimos as camadas, que às vezes é melhor desocupar uma, ou dependendo do elemento, é melhor encher. E vimos a transferência de elétrons na ligação iônica. Então, vimos que a gente pode desenhar a estrutura de Lewis, ou a gente pode fazer a regrinha do escorregador. Aqui era o caso que eu tinha mostrado. Então, o PO4 3- é essa molécula aqui que tem essa carga, na hora da gente fazer a regrinha de escorregador. Olha esse caso do sulfato de alumínio. O alumínio tem carga 3+, que a gente viu na distribuição eletrônica, que ele termina com 3 elétrons na camada de valência. E o enxofre, representado por S de sulfur, ele precisa ganhar 2. Ele tem 6, ele precisa de 8. Então, para ele se estabilizar, ele precisa ser 2-. Quando faz a distribuição, Al2S3. E quando a gente tem o sulfato, que é a molécula inteira com carga -2, mesma coisa da regrinha de escorregador. Aí são 2 alumínios para 3 moléculas inteiras de SO4. Por que a gente põe o parênteses nessa molécula? Se a gente não colocar, vai parecer que é SO43. Imagina, um coitado do enxofre mantendo um harém de 43 oxigênios, tá? Nem ele que expande o octeto consegue fazer isso. Então, por isso que a gente tem que colocar entre parênteses nesses casos. Que mais? O MgO, que eu tinha mostrado o exemplo do cálcio com oxigênio, que um é 2+, o outro é 2-, fica Mg2O2, mas aí a gente simplifica e no final fica MgO. Certinho? Se tiver alguma dúvida disso, eu posso refazer. Mas é um metal interagindo com um ametal, então a ligação formada é iônica, transferência de elétrons e regrinha do escorregador, simplificação se puder. Nesses casos aqui dá para simplificar? Não,
Porque um é 3 e o outro é 4. Não tem como dividir os dois pelo mesmo número e ter um número inteiro. E nesse caso, um é 2, o outro é 3. Também não dá para simplificar, certo? Ah, e se eu tivesse Na2PO4, 2? Daria para simplificar? Não, na verdade, Na2PO4. Daria para simplificar esse 2 com esse 4? Não, porque esse 4 ele é referente à molécula, tá? Não daria para simplificar o número de átomos desse com cortando um pedaço da molécula. Certinho, uma aranha é osso. Imagina dar conta de 43 oxigênios. Aqui é novamente a mesma coisa, mais uma forma de representação. Então, o magnésio com o cloro. O magnésio tem carga 2 mais e o cloro carga menos. Então, o magnésio dá um elétron para cada cloro. E ficam os três estabilizados. Fica esse triângulo eletroso. Sódio e oxigênio, mesma coisa, só que aí você precisa de 2 sódios dando elétrons para um oxigênio só. Todo mundo fica satisfeito no final. E aí o composto iônico formado no final vai ser neutro, né? Então aqui, ligações covalentes é o que a gente vai começar a ver, que é quando tem o compartilhamento de elétrons, mas na ligação iônica tem a transferência de elétrons. Em ambos os casos, como é formada essa ligação? As nuvens eletrônicas, então as regiões em que estão os elétrons de ambos os átomos, elas se juntam, tá? Elas têm aquele overlap, eu não lembro a palavra em português agora, mas basicamente elas têm uma sobreposição, tá? Elas se sobrepõem. Certinho? E o que a gente vai ver, que é uma coisinha que às vezes pode ser um pouquinho confusa, mas a gente vai ver de novo em outra aula. Temos um comportamento chamado caráter iônico. O que ele indica? Como assim, professor, caráter iônico? Bom, não são todas as ligações iônicas que possuem a mesma força, tá bom? Temos ligações que são mais iônicas e outras ligações que são um pouco menos iônicas, certo? Isso vai depender da diferença de eletronegatividade dos elementos, da musiquinha que eu cantei 1 milhão de vezes para vocês e espero que vocês já saibam de cor, né? Do Fonfon Clorobromsky pH. Quando a eletronegatividade dos dois átomos envolvidos na ligação é maior do que 1,7, por exemplo, aqui no caso do, vamos ver, do flúor, que é basicamente 4 a eletronegatividade dele, com o lítio, que é 1 a eletronegatividade dele. 4 menos 1 dá 3. Então, eles têm 3 de diferença de eletronegatividade. Qualquer átomo que tenha mais de qualquer molécula, né, ligada que tenha mais de 1,7 de diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, passa a ser iônica. Ela tem tendência iônica. Certo? Então, quando o flúor se liga a elementos pouco eletronegativos, vai formar uma ligação superiônica, uma força iônica muito grande. Conforme vai diminuindo essa diferença de eletronegatividade, a ligação já para de ser iônica e passa a ser covalente, certo? Então, vamos pensar num nitrogênio e um oxigênio que interagem entre si. O nitrogênio tem eletronegatividade 3 e o oxigênio 3,5 aproximadamente. A diferença entre os dois é de 0,5. 0,5 é menor do que 1,7. O que isso indica? Que ele tem um caráter iônico muito baixo. Então, ele é predominantemente covalente, esse tipo de ligação. Vocês estão acompanhando? Ai, professor, mas eu vou ter que decorar a tabela periódica inteira e todas as eletronegatividades para saber isso? Não, tá? Basta você saber sempre que metal com ametal vai ser iônica.
Ai, mas e quando tem o nitrogênio com oxigênio que você acabou de falar? Ambos são ametais. Ametal com ametal da ligação covalente, como a gente já vai ver. Todos os casos que você tem um metal e um ametal interagindo, a eletronegatividade, a diferença dela vai ser de 1,7 para cima. Então, eles vão ser todos iônicos. Alguns com força iônica mais forte, outros mais fracos, porém todos iônicos. Estamos entendidos? Tudo tranquilo? Todos sobrevivendo? Hoje temos menos alunos na aula, temos 10. Os 10 estão vivos? Se estiver vivo entendendo metade do que eu estou falando, já é um Sim, avanço. professor. Tá ótimo. E ligações covalentes. Tá, não se preocupa que a gente vai revendo bastante coisa com o tempo. Se vocês perceberem, eu repito muito. Então, vocês vão conseguir entender tudo. Liguei a apresentação da próxima aula, espero que vocês já estejam acompanhando. São as ligações do tipo covalente. O que acontece com ligações covalentes? A gente já viu um pouquinho delas. Então, o que os átomos querem? Seguir a regra do octeto, querem ter 8 elétrons na camada de valência em geral. Para a ligação iônica é isso, para a ligação covalente é o mesmo desejo. Nós vimos que tinha 3 tipos de ligações possíveis para satisfazer essa necessidade de 8 elétrons na camada de valência. Já vimos a iônica, que tem transferência de elétrons, e vamos ver agora a covalente. Como é a covalente? Os átomos se satisfazem na quantidade de elétrons por meio de compartilhamento. Eles dividem os elétrons. É uma divisão metade do tempo meu, metade do tempo seu? Nem sempre. Mas o elétron é dividido. Ele não é 100% de um átomo, nem 100% de outro. Tá? Ele é boa parte do tempo de um, depois um tempo do outro, etc. Então, eles são divididos. E essa região em que está tendo a divisão, o compartilhamento, é a região de sobreposição e ligação. Então, vamos pensar no hidrogênio. O hidrogênio ele quer ganhar um elétron para ter os dois na camada de valência dele. Lembra que o hidrogênio só precisa de 2. Um hidrogênio quer um elétron. O outro hidrogênio também quer um elétron. O que eles fazem? Eu te ajudo, você me ajuda. Então, ambos dividem entre si os elétrons que ele tem. E esses 2 elétrons vão ser divididos o tempo todo. Como eles estão sendo divididos, o hidrogênio da esquerda vai ter 2 elétrons e o hidrogênio da direita vai ter 2 elétrons. Pelo menos em alguma parte do tempo eles vão ter isso. Entenderam? Ambos estão sendo divididos e ambos são compartilhados pelos núcleos dos 2 átomos envolvidos na ligação. E eles ficam, os divididos ficam nessa região de sobreposição. Tá bom? Quando vai acontecer uma ligação covalente? Oh, meu Deus! Ela vai acontecer quando você tiver apenas átomos com tendência a ganhar elétrons. Então, se você tem ametal e ametal com hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio. Então, são 3 situações. Ametais, eles têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Eles vão ter tendência ao quê? Receber mais elétrons. Quero sempre mais elétrons. Então, ele não vai topar, um ametal não vai aceitar transferir elétrons para o outro. Ele fala, bom, eu preciso de elétrons, você também, só que eu não vou te dar os elétrons. A gente pode dividir enquanto tiver bom para os dois. Tá? Eles fazem essa negociação. E aí os elétrons ficam sendo compartilhados. Tá? Aqui a gente tem a representação do hidrogênio com uma bolinha.
esse hidrogênio tem um elétron. Quando dois hidrogênios se encontram, essas duas bolinhas ficariam no meio dos dois. Então, os dois elétrons que estão sendo compartilhados ficam lá. É a mesma coisa que eu escrever um risco. Então, a cada um risco que eu tenho, significa que eu tenho uma ligação de um elétron de um átomo com um elétron de outro átomo. Então, esse risco significa que é uma ligação, e um risco significa que tem dois elétrons envolvidos. Pois não. Qual a sua dúvida? Esses elétrons estão em qual camada? Qual camada? Qual camada? Eles estão sempre na camada de valência. Então, independente do tipo de ligação, é ligação iônica, lembra que eram os da camada de valência que estavam sendo transferidos? É ligação covalente, são os da camada de valência que são compartilhados. Então, não é exatamente que eles migram, não necessariamente que eles migram completamente, mas basicamente é essa ideia, tá? Eles vão passar, sei lá, 90% do tempo no meio dos dois átomos. Mas em alguma parte do tempo pode ser que os dois fiquem em um átomo só, depois os dois vão para o outro, ficam migrando. Sempre da camada de valência, a camada mais externa, que é a camada mais fácil de receber ou dar elétrons. Certo? Então, quando a gente tem esse tipo de ligação covalente, a gente vai ter os núcleos de ambos os átomos atraindo os elétrons, basicamente, de ambos os átomos, principalmente aqueles que estão sendo compartilhados. Então, esse elétron está sendo atraído por esse núcleo, e esse elétron está sendo atraído por esse núcleo ao mesmo tempo, tá? É nisso que consiste a divisão. O que acontece quando a gente vai aproximando átomos? Nesse caso representado aqui, nós temos dois átomos separados que se juntam e formam uma molécula só. Então, estão os dois separados. Eles têm uma alta energia potencial. O que isso significa? Que eles têm baixa estabilidade. É ruim para eles ficarem sozinhos. Daí eles vão se aproximando, vai ter notação do núcleo de um pelos elétrons do outro átomo. Ele não está satisfeito só com os elétrons dele, ele quer o que o outro tem. Então ele vai atraindo os elétrons do outro átomo. E o outro átomo faz a mesma coisa. Eles vão se aproximando. Conforme eles vão se aproximando, o que vai acontecendo? A energia potencial vai diminuindo no sistema, então eles vão se estabilizando. Até que tem um momento que eles formam a ligação. Quando eles formam a ligação, que está representada aqui em 3, e tem a sobreposição dessas nuvens eletrônicas, eles vão ter o número de elétrons que eles precisavam. Então, eles vão estar super estáveis. Então, a energia total do sistema vai ser bem baixa. Vai ser o ápice de estabilidade. Se você continuar aproximando esses átomos, além do que precisa para fazer a ligação, o que vai acontecer? O núcleo de um átomo vai sentir o núcleo de outro. Positivo com positivo não dá certo. Então eles vão começar a se repelir, vai ser ruim e vai começar a desestabilizar, vai voltar a crescer a energia. Então o ideal é sempre o tamanho de uma ligação de distância. O que acontece na prática? Os átomos vão ficar parados na distância da ligação? Não. Eles vão começar a se aproximar muito, causar instabilidade. Aí eles vão começar a se afastar. Aí eles começam a se afastar demais, dá instabilidade de novo. Volta a se aproximar, aproxima muito, tá ruim. Afasta muito, tá ruim. Então vai tendo essa contração e dilatação da ligação, e o tamanho médio de distância de ligação entre eles vai ser esse que está aqui, no nível de energia mais baixo, ok? Então eles não ficam parados, eles ficam fazendo assim o tempo inteirinho. Mas a maior parte do tempo eles vão estar
numa distância perfeita um do outro. Quando a gente faz a estrutura de Lewis, a gente faz o desenho dos pares de elétrons. Então, a gente põe os elétrons em pares, se possível, e a gente representa aqueles que são compartilhados e os não compartilhados. Como assim? O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem 3 pares e um isolado. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O hidrogênio precisa de um elétron, o flúor precisa de um elétron. Ambos precisam ganhar elétrons, tá? É um ametal com o hidrogênio. Lembra que o hidrogênio não tem família, mas ele vai se comportar, nesse caso, como um ametal. Os dois se aproximam e tem o compartilhamento de elétrons. Vocês conseguem entender que os elétrons compartilhados, no caso, seriam só esses dois que estão entre eles, tá? Os outros 3 pares do flúor não são compartilhados. Eles são só do flúor. Então, são elétrons não compartilhados ou pares de elétrons livres. Por que eles estão livres? Eles não estão fazendo parte da ligação. Eles estão livres no caminho deles. E esse par que está aqui no meio dos dois são os elétrons compartilhados ou elétrons da ligação. Certo? É assim que a gente interpreta na estrutura de Lewis. Lembrando que esses dois pontos, esses dois elétrons podem ser substituídos por um traço. Um traço é como se fosse uma ponte. Tá vindo um elétron daqui e um elétron daqui. Eles ficam conversando em cima dessa ponte. Analisando todos esses elementos que eu coloquei aqui. Hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Ele precisa de 2. O carbono tem 4. Nitrogênio tem 2 mais 3, 5. Oxigênio tem 6. E o cloro tem 7. 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, o que significa? Ametais. Ametais têm tendência de receber elétrons. Se você põe um ametal com um ametal, o que acontece? Ligação covalente, compartilhamento de elétrons, sempre. Certinho? Se eu tenho 2 cloros, cada cloro vai ter 7 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons cada cloro precisa ganhar? 1, para completar o octeto. Então, se o elétron da esquerda dividir com se o átomo da esquerda dividir o elétron com o átomo da direita, ambos vão ter 8, ambos saem ganhando, tá? Então, eles se juntam e fazem essa ligação, formando um Cl2, um cloro molecular ou um cloro gasoso, certinho? No caso da água, H2O, o oxigênio precisa de 8 elétrons, mas ele só tem 6. O que acontece? Ele vai ter que ganhar 2. Mas cada hidrogênio pode dar quantos? No caso, compartilhar quantos? 1. Então, um oxigênio precisa de 2 hidrogênios. E aí é que a gente representa, fazendo uma ligação de cada lado. Mas ele não tem 6 elétrons e 6 é um número par? Não teria que colocar 3 pares? Sim, mas ele não vai fazer 2 ligações? E para fazer uma ligação tem que estar um elétron sozinho? Então você põe em pares os que não vão participar de ligação e sozinhos os dois que vão participar das ligações. E aí um participa do lado esquerdo e um do direito, em 2 ligações e formam a água. Então a água é um composto covalente, certo? NH3. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Se a gente faz a distribuição, tem 2 mais 3. Ele precisa ter 8, então ele precisa de mais 3. Se o hidrogênio só pode oferecer 1, o que acontece? Ele precisa de 3 hidrogênios fazendo ligação e um par de elétrons livre.
Então, formam 3 ligações e deixam um par livre, formando NH3. CH4, mesma lógica. CCl4. Carbono precisa de 4 elétrons para completar o octeto dele. Lembra que ele só tem 4 elétrons na camada de valência? Ele precisa de mais 4. Cada cloro precisa só de mais 1. Então você precisa de 4 cloros para satisfazer um carbono só. E formaria um CCl4. No caso, o carbono não teria nenhum par de elétron não compartilhado na camada de valência. Vocês conseguem ver que os 4 elétrons que ele tinha na camada de valência estão sendo compartilhados em 4 ligações diferentes? Tá? Assim que é formado, então, um composto covalente. Tudo certo por enquanto? Estão conseguindo acompanhar? Muito sofrimento por hoje? Tá? Características dos compostos iônicos. Composto iônico é sempre metal com a metal. Como eles têm carga, lembra que eles têm carga porque tem transferência de elétrons? Quando você põe eles na água, eles vão se separar. Então vai ficar cátions e ânions separados. Então, quando compostos iônicos estão na água, eles conduzem eletricidade, certo? Então tem a condução de eletricidade na água. Quando eles estão no estado sólido, como o sal de cozinha, o cloro aniônico e o sódio catiônico se estabilizam e formam moléculas neutras. Não vai ter uma carga livre nesse caso. Então, no estado sólido, eles não conduzem eletricidade, certo? Quando você tem uma carga negativa e uma positiva se atraindo, essa atração eletrostática é muito forte. Então, a ligação iônica vai ser a mais forte de todos os tipos de ligação. O que isso significa? Quando o composto tem ligação iônica, vai ser muito difícil você derreter esse composto. Vocês já conseguiram derreter sal de cozinha? A gente praticamente não derrete o sal, porque a força dessas ligações é tão grande e as interações entre as moléculas vizinhas, lembra que um sódio aqui está interagindo com um cloro em cima, um embaixo, um na frente. Essa interação de diferença de carga positiva e negativa é tão forte que a gente não vai conseguir derreter em geral, tá? É possível? É, mas precisa de temperaturas bastante elevadas, tipo 1000 graus, 2000 graus Celsius, ok? Compostos covalentes. Você tem compartilhamento de cargas. Você não tem um cátion e você não tem um ânion. Você tem 2 átomos que compartilham a carga. Dessa forma, como não tem carga, no estado sólido não conduzem corrente elétrica. E no estado líquido também não conduzem corrente elétrica, porque não vai ter essa separação numa parte positiva e uma negativa. Vai manter aquela ligação de ambos compartilhados. Então, compostos covalentes não conduzem corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no líquido, tá? Dissolvidos em água. Os iônicos, quando estão dissolvidos em água, conduzem eletricidade. Ligação covalente, ela é só o compartilhamento de elétrons. Ela é muito mais fácil de separar essa ligação do que uma transferência de elétrons. Então, você quebrar interações de compostos covalentes é muito mais fácil. Como, por exemplo, vamos pensar na interação entre várias moléculas covalentes. O açúcar. O açúcar é um composto covalente. É possível a gente derreter esse composto. Então, em geral, se a gente for pensar, quebrar ligações covalentes e interações em si são muito mais fáceis, tá? E aqui a gente tem como que acontece. Então, os hidrogênios juntam 2 e ficam compartilhados. O flúor, cada um vem com um elétron e ficam compartilhados. Ambos vão ter 8, ó. Conta aqui na camada dele, ó. 2, 4, 6, 8.
e conta na camada do outro. 2, 4, 6, 8. Lembrando que os que estão aqui no meio fazem parte de ambos os átomos, certo? O oxigênio com o carbono, formando o dióxido de carbono. Cada oxigênio contribui com 2 elétrons. Mas o carbono precisa de 4. Então ele pega 2 de um oxigênio e 2 de outro oxigênio. E aí você cria 2 regiões de sobreposição. E aqui no caso, vocês estão vendo que de cada lado tem 4 elétrons sendo compartilhados? Lembra que eu falei que cada tracinho significava que tinha 2 elétrons sendo compartilhados? Nesse caso não tem 4. Então você precisa de 2 ligações para cada lado, tá? O carbono ele faz 2 ligações com o oxigênio e 2 ligações com o outro oxigênio. Então tem compartilhamento de 4 elétrons nessa região e de 4 nessa região também. Certinho? Isso a gente vai continuar vendo na próxima aula, porque já deu mais ou menos os 50 minutos e vocês devem estar com o cérebro fritando já. Alguém tem alguma dúvida? Gente, eu não coloquei a chamada, então assinem aí, eu vou ativar agora.